Você ter relacionamentos com outros advogados, ter uma conexão que hoje a gente chama de network, é fundamental. A sua imagem, a forma como você é percebido, inclusive no meio jurídico, vai estar te ajudando a angariar mais clientes, a se destacar melhor na carreira. No começo, essa participação, essa vivência da advocacia na veia, faz toda a diferença para você se destacar e futuramente conseguir ter o sucesso que você pretende na advocacia. Quando você está começando na advocacia, a decisão é fundamental para você saber o que você vai querer. Por quê? Oi, gente! Começa agora mais um Conversa Legal, um espaço de diálogo sobre os principais temas do mundo jurídico. E hoje, nosso tema é como sobreviver ao início da advocacia. E comigo está uma jovem liderança da Advocacia do Distrito Federal, Dr. Arthur Gurgel. Oi, Arthur! Olá, Thaís. Primeiramente, muito obrigado por ter me recebido aqui. É uma honra imensa estar falando aqui com você sobre esse tema que me é tão importante, que é falar da advocacia, sobretudo no início de carreira. Muito obrigado, fico honrado de estar participando aqui contigo. A alegria é minha. Dr. Arthur é especialista em processo civil, direito imobiliário e empresarial. Arthur, começando nossa conversa aqui, queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, da sua profissão. Conte para nós. Perfeito. Eu gosto muito de falar disso porque alguns colegas têm a impressão, e às vezes ainda têm a visão, de que para que você tenha sucesso, para que você tenha êxito na advocacia, necessariamente você precisa vir de uma banca de grandes advogados que já tenham um nome relevante no mercado. Do contrário, você não vai conseguir se destacar ou se dar bem de alguma forma. E eu sou o exemplo contrário disso. Na verdade, meus pais não são advogados, sou filho com muito orgulho de uma comerciante. Thaís, eu gosto muito de estar falando sobre a minha história, porque alguns colegas têm a impressão de que é preciso, para fazer sucesso na advocacia hoje, com o mercado muito concorrido que a gente vive, é preciso que você venha de uma grande banca ou já tenha um grande renome na advocacia para que você se destaque de alguma forma. E eu sou bem o contrário disso. Eu não venho de uma família de advogados, sou filho com muito orgulho de uma comerciante e um corretor de seguros. Meus pais desde muito cedo me ensinaram o valor do trabalho. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 10 anos de idade num restaurante que meus pais tinham. Nossa, novinho! Novinho demais da conta. E isso meu pai, desde pequeno, me mostrou, olha, eu queria dinheiro, queria evidentemente as coisas. Ele falou, vem cá meu filho, deixa eu te ensinar um negócio que chama trabalho. Você vai aprender a dar valor nisso daqui. E na época ele me pagava uma mesada de R$5 por semana, isso na década de 90 era bastante coisa. Claro. E recolhia os pratos, trabalhava e ele sempre mostrou, olha meu filho, seja lá o que você fizer na sua vida, se você for lixeiro, se você for médico, se você for empresário, seja lá o que for, faça tudo com muito amor e com muita dedicação. Se você for lixeiro, seja o melhor lixeiro que existe no mundo. Sempre faça tudo que você fizer da melhor forma que você puder, porque independente do que você fizer, você vai ser reconhecido por aquilo. E eu fui crescendo com essas ideias que eu aprendi com os meus pais. Comecei a trabalhar formalmente com 16 anos de idade, uma empresa do meu tio que vendia empréstimo para servidores públicos, imóveis e outros serviços também. Lá eu aprendi a importância da venda, acabei que por ser filho de 2 grandes vendedores, eu sempre fui meio extrovertido com aqueles que eu já conhecia, que eu tinha algum certo tipo de intimidade. Só que com pessoas que eu não conhecia, eu não conseguia quebrar esse gelo, exatamente, não conseguia ficava mais tímido, não quebrava essa barreira. Nessa empresa eu aprendi muito essa importância, fiquei lá durante 6 anos, ganhava relativamente bem para a época, em torno de R$1.500 a R$2.000, e quando eu comecei a faculdade, eu escolhi entrar para o direito, não para ser advogado, mas queria exercer e prestar concurso para ser delegado. Comecei a faculdade com esse objetivo, fui estudando, trabalhando em cima disso. Quando chegou mais ou menos da metade do curso, em torno do 4º semestre, percebi, depois de ter amadurecido um pouco, que eu não queria muito bem exercer essa profissão. Constatei que, por mais que seja muito bonita a profissão de delegado, existem muitos riscos à sua saúde e à família que eu não estava disposto a correr. E eu falei, olha, não é isso que eu quero. Só que eu sempre tive uma outra característica minha, que tudo que eu começo, eu vou até o final. Eu já estava no 4º semestre da faculdade, constatei
que eu já tinha pago 4 semestres para essa faculdade, que se eu desistisse ali eu não teria nada. Eu falei, olha, eu vou continuar nessa jornada aqui, ao final o mínimo que eu vou ter é um diploma e depois eu escolho o que eu vou fazer. E aí o 4º e o 5º semestre, eu fiquei muito frustrado, porque eu não tinha mais um propósito para estar ali, e o curso de Direito nesse período foi um saco para mim, porque eu já não tinha mais um objetivo, eu estava indo forçado. Quase desistindo. E aí no 6º semestre, eu tomei uma decisão, que eu falei, olha, eu comecei a constatar que os colegas que estavam em escritórios de advocacia ou em órgãos públicos fazendo estágio tinham uma facilidade de assimilar a matéria muito maior do que a minha. E eu tomei uma decisão que na época foi uma loucura, não sei se eu faria isso hoje de novo, eu me prepararia de uma outra forma, mas acabou me lançando para o meu objetivo, que eu não sabia ainda, mas acabei saindo do emprego que eu tinha. Comecei a fazer estágio no escritório de advocacia, que era o 7 Câmara Correia e Bastos, por indicação de um grande amigo meu, que é o João Anselmo Júnior, hoje é advogado também. E lá eu passei a ganhar a bolsa estágio de R$700. Na época eu não tinha noção nenhuma de gestão financeira. Se eu ganhasse R$2.000, eu gastava 2, talvez mais. De repente minha vida teve um decréscimo de renda absurdo. Você gastava tudo? Gastava tudo. Essa questão de gestão financeira, eu realmente era horrível nessa época. E aí comecei a ter problemas financeiros, evidentemente, que recebi cobranças de banco, enfim, minha vida financeira virou uma bagunça, porém, eu me reconectei com um propósito. Eu comecei a observar no trabalho que eu estava fazendo que aquilo era muito gratificante, eu gostava muito de fazer aquilo e fui me destacando. Você se descobriu na advocacia? Exatamente. Com estágio, né? Com estágio. Isso mostra a importância da gente, né, aliar praticar a isso no prática com a teoria na faculdade. Certeza. É hora da gente experimentar. Eu tenho muitos no começo da faculdade, no primeiro dia eu pergunto, o que vocês querem ser? Aí um monte, delegado, concurso, né, advocacia e tal. E eu falo muito isso, assim, se você quer um concurso, procure estagiar na área que tem, se você quer advogar, porque é muito diferente. Exatamente. A faculdade, ela dá uma bagagem teórica, mas a prática te mostra o mundo como realmente ele é. E às vezes você vai observar se você quer ou não seguir aquele caminho. E eu comecei a galgar posições no estágio, fui meio que promovido a estagiário externo, que na época você ganhava um pouquinho mais, e aí você ia nos fóruns, fazia audiência, despachava com juízes, e lá eles não mandavam advogados para fazer essa função. Eu estava representando, então eu advogava, fazia a figura do advogado para a empresa. E aí que eu realmente apaixonei pela coisa, falei, cara, nasci para isso. Amei a advocacia, falei, vou me dedicar nisso. E eu realmente peguei o gás novamente, e aí tinha aquela ânsia, a vontade de estudar de novo, estudava bastante. E uma coisa curiosa que eu comecei a observar, na época que eu fiz faculdade, foi quando tinha acabado de estourar o escândalo do mensalão, então a advocacia criminal estava muito em evidência, era algo bonito advogar e tal, o que dava muito resultado financeiro, inclusive. E eu falava, cara, eu quero ser o melhor advogado criminal que existe. E eu estava estudando para ser criminalista. E aí eu me deparei com uma situação muito engraçada, porque eu conversei com outros advogados e todos eles queriam fazer concurso. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada, não é possível. Todo mundo fala que a advocacia dá dinheiro, que não sei o que, pô, eu vejo na televisão o dia inteiro um monte de advogado ganhando rios de dinheiro, tudo, tem alguma coisa errada com isso. E aquilo meio que me frustrou um pouco, mas eu falei, vamos nessa, eu vou fazer diferente, alguma coisa vai me dar o caminho. E aí, depois de um certo tempo, assisti uma palestra de um sujeito que eu acredito que você conheça muito, que é nosso amigo Juliano Costa Couto. Queridíssimo, grande liderança gente da boníssima, advocacia. Demais. E ele deu uma palestra na faculdade falando sobre os caminhos que o bacharel em Direito poderia estar escolhendo depois de formado. E aí ele falou algo que mudou uma chave na minha cabeça. Ele falou a primeira coisa, a advocacia é como o cedro do Líbano. Eu não sei se já ouviu falar, o cedro do Líbano é uma árvore bíblica que quando você planta ela, nos 5 primeiros anos, na superfície, não tem quase nada de diferente. Ela cresce muito pouco, não apresenta uma mudança robusta, porém, ela está nesse período se enraizando, criando uma raiz forte para depois surgir uma grande árvore bonita e que vai dar bons frutos. A advocacia é semelhante a essa árvore. E ele falou que você, durante 5 anos, você vai estar plantando
para depois colher os resultados. E ele falou, conversem com advogados com mais de 10 anos de carreira. Ele falou exatamente essa problemática que eu tinha constatado. Ele falou, se você falar com muitos advogados em início de carreira, a maioria vai querer concurso. Por quê? Nós da geração Y, que o pessoal fala, os millennials que vieram depois, eu ainda peguei a mudança do analógico para o digital, mas o pessoal que já veio depois disso pegou muito digital, então é tudo muito imediatista, Exato. Né? E tem que ter uma perseverança para conseguir dar o tempo, né? Da plantação e da colheita, e às vezes você não consegue se organizar para isso. Exatamente. E aí tinha essa frustração, todo mundo queria concurso. E ele falou, converse com advogados com mais de 10 anos de carreira. E eu garanto a vocês que nenhum, ou pelo menos uma minoria inexpressiva, vai optar pelo concurso público. E de fato, depois disso eu conheci muitos outros advogados, muitos com mais de 10 anos de carreira, e um deles somente fala que, olha, se eu pudesse escolher lá atrás, eu preferiria o concurso. Todos os outros não. E aí cara, muito bacana. Comecei a advogar, passei na OAB ainda quando eu estava na faculdade, comecei a advogar. De verdade, o começo é difícil, realmente, para quem não tem um suporte já é complicado. Eu, no comecinho, tive uma sorte, porque no escritório que eu trabalhava, o Dr. André Vidigal, na época, uma pessoa queridíssima, foi um grande mentor para mim, excelente processualista civil. Ele falou, olha, eu não tenho condições de te contratar como advogado, mas eu vou te manter aqui com o salário que você recebia antes e você pode utilizar a estrutura do escritório para atender seus advogados e não cobro, não quero nada, é tudo seu. Isso para mim foi fantástico, porque ele estrutura, demais, ele tinha um senhor escritório no Pátio Brasil, no centro da cidade. Quando eu recebia clientes lá, era espetacular. Claro. Infelizmente, depois de pouco tempo, em torno de uns 3 a 4 meses, o escritório pegou a crise financeira de 2014 com muita força. Ele falou, olha, infelizmente, ele era um cara que era muito coração, sempre foi uma pessoa assim incrível. Falou, olha, Arthur, infelizmente, os outros colegas que estão aqui são bacharéis. Eles não vão ter as mesmas oportunidades que você vai ter se você sair daqui. Então, infelizmente, eu vou ter que te desligar porque eu não tenho condições e tudo. Eu falei, não, tudo bem. E aí eu lembro que foi um momento que foi bem complicado, porque desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre tive um emprego fixo, alguma coisa segura para me dar aquele suporte lá todo mês. E aí eu estava na praça de alimentação do Pátio Brasil, olhei a OAB assim, eu estava segurando a minha carteira, tinha pouco tempo que eu tinha pego. Eu olhei aquilo, refleti, eu falei, dizem que esse negócio aqui dá dinheiro, vamos ver se a gente consegue fazer isso. E aí comecei a trabalhar como autônomo. Na época também eu já passei por um outro problema financeiro, eu já tinha me reestruturado financeiramente, porém eu tinha alguns compromissos que davam em torno de uns R$ 1.200 na época, e o que eu tinha de carteira de clientes que eu já estava pegando e me pagavam parcelas, era R$ 800, ou seja, eu já estava começando no negativo em R$ 400, fora custo de dia a dia que você precisa. Claro. E eu falei, vamos embora. Comecei a advogar, na época não existia PJE ainda, isso foi uma sorte que eu falo que foi muito grande, porque eu consegui um cliente que ele pagava só porcentagem do êxito, só que ele me dava um movimento grande de processos. Então todos os dias eu estava no fórum. Ficava de correspondente. Exato. Não, eu trabalhava para o cliente, eram meus clientes. Era seu cliente. Só que eu estava todo dia no fórum movimentando os processos dele, e aí por ter aprendido muito sobre venda, acabei ficando meio cara de pau. Quando eu vi às vezes uma pessoa lá no balcão reclamando, a pessoa tava um arara. A última coisa que qualquer ser humano normal, em sã consciência, iria fazer é conversar com essa pessoa. E eu vi ela revoltada lá com alguma coisa, às vezes o serviço do judiciário não estava da forma como ela gostaria, enfim, um motivo qualquer. Chegava, opa, tudo bem, eu sou advogado, em que eu posso te ajudar? E aí eu já consegui, fui montando meu nome, montando minha carteira de clientes, me desenvolvendo. E graças a Deus, depois do primeiro ano, depois de muito esforço, muita dificuldade, eu tinha dias em que eu tinha que escolher entre almoçar ou abastecer o carro. Já passei por isso, não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu de manhã cedo saía, tomava um café reforçado, abastecia o carro, o que me salvou muito, que eu advogo até hoje muito pelo lado norte da cidade, e as subseções de Sobradinho, Planaltino e Paranoá sempre tinham na época um biscoito, alguma coisa ali, às vezes isso me ajudava bastante. E eu chegava em casa à noite, conseguia jantar e tranquilo, passava meu dia bem, graças a Deus mais um dia, e fui batalhando assim. Depois de um ano já começava a conseguir me sustentar e fui desenvolvendo a advocacia. Hoje, graças a Deus, já vivo disso, sou completamente apaixonado pelo que eu faço e hoje posso falar que eu não sou rico ainda, mas
vivo bem e sou grato demais por fazer o que eu amo, que é o mais Ô, importante. Arthur, que linda trajetória. Parabéns pela sua trajetória. Obrigado. Vamos entrar agora no tema? Vamos lá. Quais são suas dicas para o jovem advogado sobreviver no começo da advocacia? Você me falou que tem 7 dicas. Vamos lá. Exato. Durante essa jornada, tive alguns ensinamentos que fizeram uma grande diferença na minha vida. E a primeira delas que eu falo é importante que a pessoa se decida. Quando você está começando na advocacia, a decisão é fundamental para você saber o que você vai querer. Por quê? Às vezes quer concurso público, quer advocacia. Primeiro, você quer fazer concurso público? Por quê? Tente entender o porquê daquilo. Até porque concurso tem que sentar, estudar horas e horas e horas. Se você quer estudar e quer advogar, o dia tem 24 horas, né? Exatamente. Não tem como você se dedicar às duas coisas de forma satisfatória. Você vai dedicar um pouco de energia aqui, um pouco de energia ali, e você nem vai ser tão bom advogado, nem tão bom estudante. E acaba que dificilmente você vai conseguir conciliar essas coisas. Eu passei por isso, porque no começo minha mãe, vendo as dificuldades financeiras que eu estava passando, fazendo o papel de mãe, porque os pais sempre têm essa ideia da segurança para os filhos. Minha mãe falava, meu filho, vai fazer um concurso público, você está passando os problemas, não sei o que, etc. Depois de ela muito me perturbar a cabeça, eu acabei me inscrevendo para o concurso público do TJ que tinha na época, e eu tentei conciliar essas duas coisas, mas primeiro, eu estudava para algo que não era o que eu queria fazer. Então eu fazia aquilo muito desmotivado e tomava um tempo significativo do meu dia. E aí começou a atrapalhar e chegou um momento que eu falei, olha, não vou fazer isso. Cheguei até a pagar a inscrição do concurso, paguei um cursinho, mas eu nem cheguei a fazer a prova. Eu falei, não é isso que eu quero, vou seguir minha jornada, vou conseguir e conseguir dar andamento a isso. E nesse período que eu estava estudando para concurso, minha atenção ficou muito dividida, isso atrapalha muito. Se você quer fazer um concurso público, quem está nos ouvindo agora, se quer fazer um concurso público, saiba por que você quer fazer aquilo. Se você tem vocação para aquilo, procure saber quais as atribuições do cargo que você pretende estar disputando. Sim. Por quê? Tem muitos casos de jovens que fazem esses concursos, prestam concursos públicos para cargos que não sabem nem o que você vai fazer e acaba ficando frustrado, vive uma vida vazia, vamos dizer assim. É a carreira da pessoa. Exatamente. Você vai passar 35 anos fazendo uma coisa que você não gosta ou mais até. Então, primeira coisa importante na minha jornada foi decisão. Advogar. Exatamente. Vou arriscar. Exatamente. Segundo ponto importante, tenha um mentor. Infelizmente, quando a gente começa a advocacia, via de regra, as nossas conexões, as pessoas que nós temos influência, são pessoas que estão mais ou menos no mesmo nível intelectual, financeiro, de círculo de amizades, enfim, que nós. E acaba que são pessoas que estão experimentando os mesmos problemas que você, às vezes podem te ajudar, porque têm experiências de vida diferentes, só que o ideal é que você tenha pessoas que já estejam um pouco à frente daquilo que você quer fazer, que já tenham uma percepção melhor da coisa, porque com certeza essa pessoa vai te dar um suporte que a faculdade infelizmente não dá. Você tem uma bagagem teórica da faculdade boa, mas a prática é um pouco diferente. Eu fui muito privilegiado nesse sentido, porque eu tinha o Dr. André, que foi um mentor meu, excelente processualista, me ajudou muito. Às vezes eu começava no começo, mestre, tá acontecendo isso, assim, assado, vai por esse caminho. Por mais que você estude, às vezes a prática, ele, vai por aqui ou não, vai por ali. Às vezes para analisar uma petição você está inseguro. Quando eu Evita, começava, né, os erros e acho que isso é muito importante, assim, de ter essa humildade de reconhecer. De reconhecer que a gente está começando e ainda tem muito. Isso é normal. sempre. Eu acho que a nossa profissão, eu mesma, assim, estou sempre estudando e acho que as coisas mudam e a gente tem que ter essa humildade de querer sempre aprender e essa troca de ideias, de informações, de experiências, né, a sabedoria. Você, demais. Né, às vezes outra pessoa já errou, você vendo o erro daquela outra pessoa, você evita errar. o seu erro. Aprende com o erro dela, não Exatamente. com o seu. Então, isso foi muito importante para mim. Tem o Dr. Cristiano Fernandes, que é um excelente advogado empresarialista, você conhece também, amigo nosso. Vira e mexe, até hoje eu perturbo ele e falo, cara, é normal, por mais que você estude, lógico, que você tenha prática, tem coisa que você não sabe. O cara que está há 20, 30 anos ali... tem estratégias jurídicas. Às vezes você vai com Exato. a estratégia, você vai, né? Qual é a melhor, mais adequada. Então, isso é muito importante. Você saber contar, poder contar com a pessoa hoje. Tem gente que não é tão, vamos dizer assim, cara de pau como eu fui, às vezes chega... não tem essa coragem de chegar, me ajuda aqui, eu tenho vergonha mesmo, é normal. Hoje tem pessoas que fazem isso
com objetivos financeiros, tem um propósito, isso, como profissão. Mentoria. Exatamente, a mentoria, então tem essa outra vertente. Se você não tiver vontade ou não tiver contato para chegar a pedir isso como favor, às vezes não quer, é normal. Tem pessoas que fazem isso profissionalmente, também é muito importante. O terceiro ensinamento que me ajudou bastante nessa carreira foi a questão da comunicação. Você precisa saber se comunicar, saber vender, porque não adianta você ser um excelente advogado, fazer aquilo que você faz com muito amor, com muito carinho, se as pessoas não sabem que você é advogado, se as pessoas não sabem o que você faz, não sabem qual área você é E especialista. essa é uma competência que a faculdade não ensina. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu fui privilegiado, mais uma vez, porque nasci num seio de 2 grandes vendedores, trabalhei numa empresa de um outro grande vendedor que foi meu tio, então essa competência, graças a Deus, eu consegui desenvolver antes da advocacia. Sim. Mas tem muitos colegas que não têm nem noção, tem gente que tem vergonha de vender. Claro. No nosso país ainda tem... E tem perfis também, né? Isso também vai da gente identificar isso, porque tem pessoas que têm já características, né, que facilitam essa comunicação, outras são mais introspectivas, são mais de redação. E aí, a depender, se você está sozinho, você vai ter que se esforçar e se desenvolver, de e todas o as tempo formas. vai desenvolvendo, né? Exato. Agora, às vezes também pode ter parcerias, o escritório com parceiros, às vezes vão dividindo as atribuições de acordo com os perfis, né? Exato. Inclusive, eu vivenciei isso com um grande amigo meu, que é o Dr. Renan Rocha. Ele passou no concurso do Ministério Público. Mas na época a gente conversava exatamente isso, que ele falava, olha, cara, eu não tenho tanta prática com essa questão de comunicação e tudo, eu não gosto de ter esse trato com o cliente. Eu falei, não, relaxa, isso aí eu faço. E você faz as peças. E diga-se de passagem, as peças dele sempre foram excepcionais, ele sempre foi um cara muito inteligente, só que ele não tinha tanta segurança com essa questão do trato com o cliente, com as pessoas. E é normal, mas esse é um outro requisito que quando você está começando, às vezes você não tem essa parceria, não tem essa conexão com os advogados. Então é importante que você tente desenvolver essa comunicação, isso também pode ser praticado. Nem todos os grandes comunicadores que você vê hoje em dia nasceram com isso, tem treino. Então é algo que é importante também. Eu lembro a minha primeira aula, gente, eu dei em 30 minutos. Era 1h40. Aí eu falo rápido, né? Deu 30 minutos, acabou. Eu, gente, acabou a matéria. O que eu vou fazer aqui? Né? Pensando assim. E tudo na vida tem que ter resiliência, persistência, suor, treino. Inspiração, um pouquinho de ousadia, mas... É verdade. Treino. É verdade. E aí, outro ponto que é muito importante é a questão da especialização. No começo, no meu primeiro ano, eu atirava para tudo quanto é lado. Pegava trabalhista, comecei com criminal, como eu falei, que era o que eu mais queria fazer, e a importância da prática eu percebi praticando que eu não queria mexer com criminal. Essa rotina de ficar indo em presídios, em delegacias, admiro muito hoje os colegas que fazem isso, porque a advocacia criminal ela tem diversos outros desafios diferentes dos que a advocacia civil ou trabalhista de outras áreas enfrentam, e são às vezes até maiores. Então admiro muito quem faz isso hoje, só que eu percebi que eu não me sentia bem fazendo aquilo. Então, na prática eu presenciei isso, o primeiro ano foi importante para que eu experimentasse o criminal, outras áreas, trabalhista, não gostei de trabalhista também, porque por vir de uma família de comerciantes, eu nunca enxerguei, como às vezes tentam mostrar, o empresário, o comerciante, como um grande vilão da história. Meus pais só estavam fazendo aquilo para trabalhar, para ter o seu ganha-pão, assim como qualquer outro. Claro. E eles se arriscavam um pouco mais do que tem o risco da atividade. Exatamente. Então eu acabei indo mais para esse lado empresarial, por conta dos exemplos que eu tive em casa, e fui me especializando. Hoje eu acredito e percebi ao longo desses 6 anos que é fundamental que você se especialize. E aí pode se especializar de 1 a 3 áreas correlatas no máximo. 3 eu acho que já é além até, mas dá para você se especializar em 3 áreas. Por exemplo, quer mexer com penal? Pode pegar penal e penal militar, por exemplo, são áreas que têm matérias que se assemelham um pouco. Empresarial imobiliário, que é o meu caso, sempre dominar processo, né? Exatamente, processo. E essa especialização, principalmente no processo, é algo que é fundamental de fato. E eu vivencio, às vezes, algumas experiências. Certa vez teve um caso recente de um colega, eles tiveram uma decisão desfavorável ao cliente deles. Essa decisão eles agravaram, interporam agravo de instrumento.
E pediram a tutela de urgência recursal. O desembargador indeferiu essa tutela de urgência, falando, ó, não enxergo aqui a probabilidade do direito, tá? E aí o colega, infelizmente, interpelou uma petição, que foi um pedido de reconsideração de decisão. E assim, foi até constrangedor para mim ver o colega passar pela, vamos dizer assim, lição que o desembargador tentou dar para ele ali. Ele deu um despacho falando mais ou menos assim. Então, deixa eu te falar um negócio. Tem um negócio ali chamado Código de Processo Civil. Se o senhor der uma olhadinha lá, você vai ver que tem uma peça específica, que é o agravo interno, para combater essa decisão. Então, assim, é imprescindível saber de processo. Né, de trabalho. Da mesma forma que o médico tem lá os instrumentos cirúrgicos, nós temos o nosso instrumental, no qual a gente vai trabalhar o fundo do direito ali. Exatamente. Né, Exatamente. Vamos lá, e aí, você já falou, ó. Vamos lá, gente, ó. Decisão, certo? Mentoria, venda, especialização. Isso. Um outro muito importante, que as pessoas às vezes se preocupam com a esfera mais óbvia, mas existem pontos ainda mais importantes, mais profundos a serem elaborados, que é a questão da imagem. A imagem pessoal para a advocacia é fundamental. Na verdade, para qualquer área que você for empreender no setor privado, sua imagem é seu cartão de visita. E muitas pessoas se preocupam com a imagem de vestimenta, barba, cabelo, isso é muito importante. Isso aí as mulheres normalmente nos dão um banho, porque estão sempre muito elegantes, muito bem vestidas. Alguns homens, infelizmente, são mais desleixados nesse ponto, só que esse é um ponto importante a se preocupar. Só que existem outras camadas que é importante que você se preocupe. Por exemplo, o trato com os colegas, o trato com os servidores. Tem advogados jovens que, infelizmente, às vezes até alguns mais experimentados também, infelizmente tem uma visão de que o advogado da outra parte é seu inimigo. O servidor, o juiz, o promotor são seus inimigos e não é assim. Não funciona dessa forma. E isso também faz parte da sua imagem. Você começar a ser percebido como um advogado que só tá ali para brigar o tempo todo, para ver todo mundo como inimigo. Cara, isso não é legal. Eu já vivi uma situação em que eu tive uma audiência que o ex-adverso era um grande amigo meu. Na audiência, nós, desculpa a palavra, mas quebrou o pau. A gente discutiu ideias, tínhamos diferentes posições. Saímos da audiência, trocando ideia e fomos tomar um café no AB. E a cliente depois veio me falar, vem cá, meu amigo, você tá doido? Como é que você conversa com o cara lá e tudo? Eu falei, vem cá, o cara é meu amigo. Não tem nada a ver lá na audiência. E o bom, entre aspas, né, que na hora da audiência a gente foi bem acalorado o debate ali. E eu falei, olha, eu te defendi seus interesses, saiu da audiência, o cara é meu amigo, não tem nada a ver, isso não muda. Profissionalismo. Né? Exatamente. Então essa é uma questão muito importante que se conecta com um outro ponto, que é a questão do relacionamento. Você ter relacionamentos com outros advogados, ter uma conexão que hoje a gente chama de networking, é fundamental. E às vezes as pessoas não têm noção do que isso pode acarretar. Por exemplo, alguns colegas têm a visão, no meu entendimento equivocada, de que não compensa fazer networking entre advogados. Eu acho isso um completo absurdo. Por quê? Boa parte dos grandes contratos que eu peguei foram de parcerias de advogados que não atuavam naquela área. Exatamente. Se a gente quer ter uma especialidade, né? Essa parceria vai contribuindo com o outro. Exato. Né? Você mexe com o previdenciário, eu mexo com o empresário imobiliário, a gente faz essa troca e todo mundo ganha. Então isso é algo que a sua imagem, a forma como você é percebido, inclusive no meio jurídico, vai estar te ajudando a angariar mais clientes, a se destacar melhor na carreira. O outro ponto agora que eu acho que é muito importante e que eu, de novo, sofri na pele, isso que alguns chamam do setor financeiro de skin in the game, eu senti isso na minha pele literalmente, é a questão da gestão financeira. Quando você está montando um escritório de advocacia, quando você está começando nessa carreira, é importante você gerir as suas finanças para evitar um prejuízo. Hoje, eu já talvez não faria algumas decisões que eu tomei, eu me prepararia antes. E aí eu estudando um pouco sobre finanças, para quem está começando, assim, se você não quer estudar isso de forma mais profunda, pelo menos uma coisa você precisa saber, 10% de tudo que você ganha não é seu, no mínimo, tá? 10% de tudo que você ganha não é seu, você tem que guardar aquilo ali,
num primeiro momento, a primeira coisa que você precisa fazer é construir uma reserva de emergência, que é o que a gente chama, para eventuais problemas que vão acontecer. Eu, depois de muitos anos, aprendi, estudei muito sobre essa questão de finanças, mudei isso, graças a Deus, e só sobrevivi a essa pandemia porque eu já estava com uma mentalidade de gestão muito diferente. Hoje eu vivo com 50% do que eu ganho, não gasto mais tudo que eu ganho, e graças a Deus, com essa pandemia que chegou, eu tinha uma reserva de 12 que me deu um fôlego e eu consegui sobreviver. Muitos outros colegas, infelizmente, não fizeram, porque não tem essa expertise, esse conhecimento. Então, uma coisa que eu aprendi, primeira coisa, pelo menos guardar 10% daquilo que você ganha. E a segunda, construir uma bolsa, uma reserva, para que nas emergências, e essas emergências vão acontecer, a única coisa que nós temos certeza é de que os imprevistos acontecem. Isso envolve ter também, né, organização, controle de despesas e receitas. Exatamente. Né? Que são competências também que não nos ensinam na faculdade, a gente saber. Você tem que decidir lucro real, lucro presumido, com a contabilidade, como que é, todos esses compromissos que fazem parte do pacote, ter um escritório, né, que você vira um empresário. Exatamente. Você vira um empresário, a verdade é essa. Isso aí, já para quem já está mais lá na frente, acaba que fatalmente você vai ter que buscar esses conhecimentos, porque quando você tem as questões... Até para crescer, né? Exatamente. Você não vai conseguir crescer sem ter essas competências. Exatamente. Né? Quando você está advogando, principalmente para quem mexe com empresa, uma hora ou outra você vai ter que ter uma empresa com CNPJ, tudo certinho regulamentado, porque exigem nota fiscal e etc. Então esse controle ele tem essa necessidade. Então, com o passar do tempo, esses conhecimentos você vai fatalmente ter que adquirir. Mas para quem está começando, isso é o básico que eu acho que é interessante. E hoje tem, assim, quem puder, né? Tem alguns softwares de gestão, de escritório, para poder ajudar a ter uma organização. Exatamente. Né? Porque aí a gente utilizar de ferramentas, hoje existem muitas disponíveis, com preços acessíveis. Básico mesmo, só para a gente poder ter ali um controle, né? Controle de processo, também tem que ter importante. Prazos, que a gente vive em função dos prazos. É verdade. E também aliado a gestão financeira, né? Exato. Inclusive, isso dá até segurança para o advogado ou advogada se portar perante o cliente. Tem uma história que eu ouvi falar que eu acho incrível, de um rabino que foi dar uma palestra para um grupo de judeus, e aí eles fizeram toda a campanha de divulgação, marketing, tudo. Quando chegou no dia da palestra, tinha não sei quantas mil pessoas lá esperando. A princípio ele falou que ia dar a palestra gratuita. Ele chegou lá para os organizadores, então, eu só subo no palco se você me der 10 mil reais. O cara, como assim, meu amigo? Você tá maluco? Você falou que ia dar um negócio de graça. Eu falei, só subo nesse palco se você me der 10 mil reais. E o cara se desdobrou ali, arrumou o dinheiro e tudo, deu 10 mil reais para ele em dinheiro. Ele botou 5 mil reais no bolso, 5 mil reais no outro. Subiu, deu a palestra, foi incrível, o pessoal aplaudiu ele de pé e falou, nossa, sensacional. Aí depois, quando ele voltou, os organizadores, poxa, muito obrigado, parabéns, foi bacana, não sei o quê. Ele falou, toma aqui seus 10 mil reais de volta. Eu falei, você é maluco, meu irmão? Como é que você tá pedindo dinheiro de volta e tudo? Ele falou, não, eu te prometi que eu iria fazer um negócio de forma gratuita, fiz de forma gratuita. Mas por que você pediu esses 10 mil reais? Ele falou, você não sabe a diferença que faz você fazer uma palestra com 10 mil reais no seu bolso. De autoconfiança, né? Dá confiança, você ter esse bolso, essa reserva financeira, te dá confiança para você tratar com o seu cliente. Mas e aí, a última? O último ponto, você precisa descansar, tirar férias e ter um hobby. Arthur, mas você numa conversa da advocacia está falando sobre isso? Gente, infelizmente alguns colegas não percebem que nós não somos máquinas, nós somos seres humanos feitos de carne e osso e nós temos limites. É muito importante você se dedicar, é muito importante você trabalhar, ter o seu sustento, mas você também precisa descansar, precisa ter um equilíbrio na sua vida, precisa ter um hobby, praticar uma atividade física, sair... Equilíbrio, né? Exato. Tá com a cabeça sã. Exatamente, porque do contrário... Com saudável. Exato, você pira, a verdade é essa. E é isso. Muito bom, adorei as dicas. Vocês gostaram? Então, olha só. Vamos falar aqui um pouquinho. Diante de todo esse cenário, dessas dicas, o que instituições como a Ordem dos Advogados do Brasil podem fazer para ajudar esse jovem advogado que está aí batalhando no início da sua carreira? Muito boa pergunta. Olha, boa parte desses ensinamentos a própria OAB pode estar institucionalizando.
Existe a possibilidade de fornecer mentores e, evidentemente, pode ser trabalhado de uma forma que seja gratuita no momento, depois, se houver vontade do jovem advogado, tá tendo algum tipo de retribuição por isso. Óbvio que, fatalmente, com essa conexão feita, uma hora esse jovem advogado vai fazer parcerias e isso pode ser proveitoso para ambas as partes. Questão de cursos de gestão de escritórios, todas essas nuances da prática da advocacia. Essas faltas que a faculdade até não conseguiu trazer. Podem ser supridas pela OAB sem sombra de dúvida. E também todo o networking, né? Você participar das comissões, participar, né? Existem as comissões temáticas que terão ali pessoas que trabalham naquele mesmo ramo que o seu, né? E você consegue enriquecer, né, tanto o seu conhecimento, quanto também essa troca positiva, faz parcerias. Com certeza. Eu, quando eu comecei, participei da Comissão de Apoio ao Advogado Iniciante, participei também da Comissão de Direito Empresarial e Comissão de Honorários. E lá eu fiz boas conexões, conheci grandes advogados. Hoje a gente ainda mantém amizade, tem parceria de negócio. Isso é fundamental, cara. No começo, essa participação, essa vivência da advocacia na veia, faz toda a diferença para você se destacar e futuramente conseguir ter o sucesso que você pretende na advocacia. Muito bom! Esse foi o Arthur. Quero agradecer muito a sua presença aqui. Aprendi muito contigo, tenho certeza que quem está nos assistindo também. E parabéns pela sua trajetória, por tudo que você tem feito, também pela advocacia. Arthur é uma liderança na advocacia de Sobradinho e tem procurado aí sempre reunir os advogados, trazer pontes, construir aí, né, um grupo que possa sempre contribuir com nossa classe. Com toda certeza. Inclusive, já que você mencionou, em Sobradinho eu tenho tido alguma presença nas redes sociais. Se o pessoal tiver interesse, pode estar me seguindo no Instagram, @ArthurGurgeladv. E eu sempre tenho feito já esse papel. Alguns jovens advogados me procuram para estar pedindo ajuda e eu sou totalmente aberto a dar esse suporte e ajudar, porque eu sei a diferença que isso fez na minha vida. Com certeza eu vou retribuir ajudando esses jovens também que estão começando essa jornada. Maravilha. Quero agradecer você que esteve aqui conosco na nossa conversa legal e a gente se encontra na próxima. Curta, comente, compartilhe. Esse é um espaço de diálogo feito para você e eu te espero na próxima.